Se você ama um bom drama com direito a coração partido, reviravoltas e aquele toque de comédia romântica, se prepara porque hoje vamos falar de Kasenkurasu. Essa série é nada mais, nada menos que a continuação de Rengarenk, só que agora com um novo nome, um novo time e, claro, um novo rumo para a nossa protagonista, Renk. Depois de meses na sofrência, ela tá decidida a seguir em frente. Mas será que o destino vai deixar? E ó, já adianto, a série teve uma jornada bem curtinha, só 4 episódios. E a nota no IMDb não foi das melhores. Mas será que é tão ruim assim? Ou será que vale a pena dar uma chance para essa história? Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora mergulhar nesse romance turco. Vem comigo! Vamos mergulhar nessa história e entender o que rolou com nosso protagonista, Renk, depois dos acontecimentos de Rengarenk. 6 meses depois, nossa protagonista, Renk Duigun, tá cansada, coração partido, e já não aguenta mais essa sofrência. Ela passou meses vivendo no modo deixa a vida me levar e tá pronta para seguir em frente. Só que, como em toda novela turca, o destino não tá nem aí pros planos dela. Entra em cena Barış. Aí que surge Barış, interpretado pelo charmosíssimo Serhat Teoman. Quem viu Rengarenk já conhece. Ele chega trazendo uma nova energia para a vida de Renk. E, meus amigos, é aí que as coisas saem do controle. Mas calma, não é só um novo amor que vem balançar o coração da nossa protagonista. Outros personagens entram no jogo, trazendo drama, intriga e reviravoltas. O triângulo amoroso? E o que seria de uma novela turca sem um triângulo amoroso de respeito, né? Entra em cena Yiğit, interpretado por Ibrahim Kendirci. Um cara que tem uma conexão misteriosa com Renk e acaba complicando ainda mais essa história. Enquanto Renk tenta seguir sua vida, ela percebe que o passado pode não estar tão distante assim e que talvez o amor verdadeiro seja mais complicado do que ela imaginava. Será que o elenco foi injustiçado ou não teve química suficiente? Bora conhecer cada personagem e entender quem era quem nessa confusão amorosa. Elenco em personagens. Quem é quem em Kasenkurasu? Selin Şekerci como Renk Duigun, a rainha da sofrência da série. Renk é nossa protagonista, uma garota que passou meses na fossa, achando que nunca mais ia amar na vida. Até que o destino resolve jogar um novo desafio no caminho dela. E ó, Selin Şekerci manda bem nos papéis românticos. Se você já viu outras novelas turcas dela, sabe que ela entrega emoção, carisma e aquele olhar de tô confuso, mas apaixonada que a gente adora. Serhat Teoman como Barış. Chegou para bagunçar o coreto e balançar o coração de Renk. Barış é aquele personagem que entra com um carisma absurdo, trazendo um sopro de novidade na história. E Serhat Teoman, meu amigo, esse cara tem presença! Quem viu Anne e Kazan sabe que ele manda bem no romance e no drama. Mas será que em Kasenkurasu ele conseguiu segurar a onda? Ibrahim Kendirci como Yiğit. E aqui, meus amigos, temos o ingrediente essencial de toda a novela turca. O cara que chega para virar um triângulo amoroso e fazer todo mundo surtar. Yiğit é misterioso, tem uma conexão forte com Renk e complica tudo. Se você gosta daquele personagem que aparece para desafiar o casal principal, então esse é o seu cara. Ibrahim Kendirci já fez de tudo um pouco na TV turca, mas será que ele conseguiu brilhar nesse papel? A Célia Devrim Yılhan como Sedef. Toda novela tem uma personagem forte, determinada e cheia de atitude, né? Pois bem, essa é a Sedef. Ela traz um tempero diferente para a história e dá aquele toque de mulher decidida que não leva desaforo para casa. Se a Célia Devrim Yılhan te parece familiar, é porque ela já esteve em várias séries turcas e sempre com uma pegada intensa e cheia de personalidade. Burcu Altan como Sibel. Se tem uma coisa que novela turca ama, é um elenco recheado de personagens secundários que fazem a trama ficar ainda mais complicada. Sibel é uma das figuras que cercam nosso protagonista e trazem aqueles momentos de conselhos, alívios cômicos e talvez até um pouco de intriga.
Burcu Altan já fez trabalhos incríveis na TV turca, mas aqui, será que ela conseguiu brilhar? Burak Tamdoğan como Hasan. Toda a história precisa daquele cara mais velho, experiente e que sempre tem um conselho pronto. Burak Tamdoğan tem um currículo de respeito e já fez papéis marcantes na TV turca. Em Kasan Kurası, ele traz esse peso dramático que pode ter sido um dos pontos positivos da série. Eylem Tanrıverer como Kiraz. Outra personagem que compõe o círculo social do nosso protagonista. Amiga ou inimiga? Daquelas figuras que a gente não sabe se confia ou não. Eylem Tanrıverer tem talento, mas a série deu espaço suficiente para ela brilhar? Mistério! Abdidin Yerebakan como Uzeyir. Mais um personagem que compõe esse elenco e traz um pouco mais de contexto para a história. Em novelas turcas, sempre tem aquele personagem coadjuvante que pode surpreender. Então, se você assistiu, me conta. Uzeyir era um destaque ou só figurante de luxo? Atilla Türkilmaz como Sadık. Sadık é mais um que aparece nessa trama para movimentar a história. Ainda que não tenha um papel super central, ele pode ser aquele personagem que dá o toque cômico ou ajuda a trama a andar. Atilla Türkilmaz tem talento, mas será que Kaçın Kurası fez jus ao que ele pode entregar? Köksal Engür como Neşe. E por último, mas não menos importante, Köksal Engür, que dispensa apresentações. Esse cara é um monstro da TV turca e já fez papéis inesquecíveis. Mesmo que Kaçın Kurası tenha sido um tiro curto, ver um ator desse nível sempre é um presente. Olha, o time de atores era bom. Tinha carisma, experiência e potencial, mas será que o roteiro deu espaço para eles brilharem? Com só 4 episódios, fica difícil se conectar de verdade com os personagens. Então talvez esse tenha sido um dos maiores problemas da série. Agora eu quero saber de vocês. Alguém aqui assistiu? Achou que o elenco mandou bem ou ficou devendo? Deixe a sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curiosidades sobre Kaçın Kurası. Mudança de nome e equipe. A série começou como Rengarenk 2016 e teve 6 episódios antes de ser reformulada e renomeada para Kaçın Kurası. Isso já mostra que teve treta nos bastidores e um certo desespero para salvar a história. Troca de direção e roteiro. O time criativo mudou quase todo, o que explica por que a continuação parece tão desconectada da série original. Imagina você começar assistindo Rengarenk, achando que vai ter um desenvolvimento top e pá! Troca tudo e te jogam em uma história quase nova, o cancelamento relâmpago. Com apenas 4 episódios, Kaçın Kurası entrou pro hall das séries turcas que não conseguiram conquistar o público e foram canceladas rapidinho. A audiência foi baixa e o canal não teve dó nem piedade. O elenco era bom. Mesmo com a história tropeçando, o elenco tinha nomes fortes como Selin Şekerci e Serhat Teoman. Mas será que só a atuação salva uma série mal estruturada? Onde assistir Kaçın Kurası? Se você ficou curioso ou quer ver só para julgar, a série pode ser encontrada no YouTube gratuitamente. Depois, dá uma espiadinha para ver se vale a pena. Vale a pena assistir? Olha, depende do seu nível de paciência. Se você é fã de novelas turcas e quer ver um romance rapidinho, sem grandes compromissos, pode até valer a pena. Agora, se você curte desenvolvimento de personagens, um roteiro bem trabalhado e um final satisfatório, corre que é cilada, Bino! Se for assistir, já vá com as expectativas baixas, porque a história é bem acelerada e não dá tempo de criar conexão com os personagens. Avaliação no IMDb, 3,4 pontos de 10. Sim, a nota no IMDb é cruel, apenas 3,4 pontos de 10. Isso já mostra que a galera não perdoou os problemas da série. As principais críticas foram: história apressada e mal desenvolvida, personagens sem profundidade, mudança repentina no tom da história, cancelamento precoce sem um final decente. Ou seja, não foi só da audiência turca que rejeitou, os fãs internacionais também não curtiram. Nossa crítica, valeu ou não? Sejamos sinceros, Kaçın Kurası é aquele tipo de série que tinha tudo para ser boa, mas foi mal executada. O romance até tinha potencial, mas com um roteiro tão atropelado, ficou difícil se apegar à história. O que não funcionou? 4 episódios foi muito pouco. O protagonista mal teve tempo de se recuperar do coração partido e já foi jogado em outro romance.
O triângulo amoroso parecia jogado na história só para criar drama artificial. A mudança de tom e de equipe desconectou tudo do que tinha sido construído em Rengarenk. O que salvou? O elenco era talentoso, mas não teve tempo de brilhar. Algumas cenas tinham aquele toque de comédia romântica gostosa de assistir. Se você não se apega a finais fechados, pode encarar como um filme estendido. Nossa avaliação final, 5 pontos de 10. Roteiro, 4 pontos de 10. Corrido, raso e sem tempo de desenvolvimento. Elenco, 7 pontos de 10. Tinham bons atores, mas o roteiro não ajudou. Romance, 6 pontos de 10. Tinha química, mas faltou profundidade. Final, 3 pontos de 10. Cancelado sem conclusão satisfatória. Diversão, 5 pontos de 10. Dá pra ver sem compromisso, mas sem esperar muito. Média final, 5 pontos de 10. Se você curte um bom romance turco, com aquele toque de drama, química intensa e paisagens deslumbrantes, segura essa lista. Aqui estão 3 novelas turcas apaixonantes que vão prender seu coração do começo ao fim. Kara Sevda, Amor Profundo. A história acompanha Kemal, Burak Özçivit, um jovem de família humilde que se apaixona por Nihan, Neslihan Atagul, uma herdeira de uma família rica. O amor deles enfrenta inúmeros obstáculos, incluindo diferenças sociais, traições e um triângulo amoroso com Emir, Kaan Urgantiolu, um homem poderoso que também ama Nihan. A trama é repleta de reviravoltas emocionantes e dramas intensos. Por que assistir? Kara Sevda é um dos dramas turcos mais populares internacionalmente, conhecido por sua narrativa envolvente e química incrível entre os protagonistas. A série conquistou o prêmio de melhor novela no International Emmy Awards, destacando sua qualidade e impacto. Agora vamos falar do elenco principal. Burak Özçivit, como Kemal Soydere. Também temos Neslihan Atagul como Nihan Sezin. E também temos Kaan Urgantiolu como Emir Kozcuoğlu. Aşk-ı Memnu, Amor Proibido. Baseado em um clássico da literatura turca, a série conta a boa história de Biter, Beren Saat, uma jovem que se casa com Adnan, Selçuk Yöntem, um homem rico e muito mais velho, para escapar de uma vida difícil. No entanto, ela acaba se apaixonando pelo sobrinho de Adnan, Behlül, Kıvanç Tatlıtuğ, dando início a um amor proibido, cheio de tensão e consequências dramáticas. Agora vem a pergunta: por que assistir? Aşk-ı Memnu é uma das séries turcas mais icônicas, com uma narrativa que explora temas como paixão, traição e moralidade. A atuação de Beren Saat e Kıvanç Tatlıtuğ é elogiada, e a química entre eles é eletrizante. Elenco principal: temos Beren Saat como Bihter Yoreoğlu Ziyagil. Também temos Kıvanç Tatlıtuğ como Behlül Haznedar. E também temos Selçuk Yöntem como Adnan Ziyagil. E na última dica vamos falar de Erkenci Kuş, o pássaro madrugador. Sanem Demet Özdemir é uma jovem sonhadora que trabalha na empresa de publicidade de Can Yaman, um homem bem-sucedido e um tanto arrogante. Apesar de suas personalidades opostas, os dois se envolvem em uma relação cheia de humor, romance e momentos emocionantes, enquanto Sanem tenta descobrir seu lugar no mundo. E aí vem a pergunta: por que assistir? Erkenci Kuş é uma comédia romântica leve e divertida, perfeita para quem busca uma história de amor com toques de humor. A química entre Demet Özdemir e Can Yaman cativou o público, tornando a série um sucesso internacional. Elenco principal: começamos com Demet Özdemir, como Sanem Aydın, o talentoso ator Can Yaman, como Can Divit, e por último temos Öznur Serseler, como Deren. Essas produções turcas oferecem uma variedade de estilos dentro do gênero de romance, desde dramas intensos até comédias leves, garantindo entretenimento para todos os gostos. Você já assistiu ou vai assistir algumas dessas sugestões? Deixa nos comentários que eu respondo. Assiste ou passa? Se você ama novelas turcas e quer ver tudo que existe, pode até dar uma olhada. Mas se você gosta de histórias bem trabalhadas, com começo, meio e fim, melhor gastar seu tempo com outra série. A real é que Kasım Kurası foi um experimento que não deu certo. A história começou como Rengarenk. Tentaram reformular para salvar a audiência, mas no fim das contas, nem a nova versão conseguiu se segurar. Agora eu quero saber de vocês.
Alguém aqui assistiu? Concorda com a nossa nota ou acha que a gente pegou pesado? Comenta aí, deixa o like e se inscreve para mais análises sinceras de novelas turcas. Obrigado por assistir. Valeu e até a próxima. Fui!